Por que eu acho que os evangélicos estão se tornando idólatras? Vamos pensar juntos? Há algumas décadas era comum um pastor na igreja criticar os católicos, ou mesmo um evangélico dizer para um católico na rua que ele era idólatra, que ele adorava os santos, que adorava imagens, que ele usava objetos na hora do culto, que ele fazia sempre a mesma reza, ou seja, repetia sempre a mesma oração, e acusava isso de não ser o ensino da Bíblia, o ensino do Evangelho. Bom, eu ainda tenho as minhas considerações quanto ao catolicismo. Não quero comentar hoje sobre a teologia católica, que afirma que existem imagens autorizadas e que não há adoração aos santos, e sim veneração pela história de vida deles. Deixa isso para outro vídeo. Hoje eu quero comentar por que eu acho que alguns evangélicos estão se tornando idólatras. Veja só, você deve ter observado já a quantidade de objetos e amuletos sagrados que vêm sendo usados dentro da igreja evangélica. Enquanto há décadas os evangélicos criticavam os católicos, porque lá no dia de Ramos levavam o ramo para casa, no dia da missa de quarta-feira de cinza, voltavam para casa com uma cinzinha assim na testa, né? Por causa das cinzas, e usava a rosa ungida, e andava com o terço na mão para fazer a oração. O que eu tenho hoje na igreja evangélica? Pessoas que no final do culto levam uma rosa ungida para casa, que pegam a água, ora por essa água e bebe. Para mim isso é muito parecido com água benta, e que agora não ora mais com o terço, mas ora com uma fitinha, ora com um lenço, com um pedaço de pano, ora com um objeto qualquer, que leva uma réplica da Arca da Aliança para casa e coloca na estante, coloca no trabalho, e que pega o óleo ungido e passa ele na testa, bem aqui, e anda com esse óleo para todo mundo ver que está molhadinho aqui, e entende que usar esses objetos faz com que seja abençoada aquela pessoa, que parece que tem um poder mágico extraordinário no objeto em si, e quando ele é usado, ele remete, ele traz uma bênção. Isso é muito parecido com a crítica que os católicos ouviam dos evangélicos, olha só. E os evangélicos adoram os pastores e cantores do mundo gospel. Enquanto os católicos são acusados de adorarem santos, e adoram Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, e o São Francisco de Assis, e o São Felipe, e muitos santos que a Igreja Católica tem, eu vejo evangélicos com idolatria quase clara. Há alguns pastores, alguns líderes evangélicos, a ponto de que ele pode ser preso, que ele continua com todo respeito, e que o cantor gospel pode fazer o que ele quiser, todo tipo de denúncia que ele recebe, e vai ter gente cegamente seguindo essas pessoas, a ponto que muitas vezes esses pastores, bispos, apóstolos, cantores começam a praticar ensinos contra a Bíblia, fora das Escrituras, e mesmo assim as pessoas estão defendendo. Enquanto há décadas eu tinha um catolicismo criticado por ter algumas ações que não estão na Bíblia, eu tenho evangélicos hoje praticando ações que não estão na Bíblia. E essa idolatria está entrando dentro da igreja evangélica. Podem observar que nós não temos mais evangélicos, pastores, fazendo críticas ao catolicismo. Por que não? Porque a praxis religiosa, porque a prática religiosa evangélica está muito próxima da católica. E nós não temos mais condições de criticar por causa disso. O que precisamos fazer então? Jogar fora todo esse misticismo religioso e entender que a igreja evangélica tem na Bíblia o único manual. Não existe amuleto sagrado, não existe homem e mulher sagrado mais do que os outros. E todos nós precisamos viver pela fé e confiar que em Jesus Cristo e somente nele temos acesso ao Pai. A salvação veio diretamente por Deus, por vontade dele. E se recebo alguma bênção nessa vida, é porque Jesus Cristo teve misericórdia, ouviu a minha oração e me deu aquele milagre.